Bom dia, sociedade industrial. Aqui nos fala é Naker da Silva. Hoje eu vou fazer um iceberg interessante, copiado da gringa e pego de uma imagem do Reddit. Mas esse iceberg, embora que seja só uma cópia do gringo, eu vou tentar ser um pouco original e modificar o iceberg, colocando alguns tópicos que eu acho interessante que deveriam estar. E copiando mais o gringo ainda, eu não vou começar na primeira e segunda camada, já que, tipo, porra, você não conhece quem é Adolf Hitler ou Jeffrey Epstein, levando em conta que tem milhões de vídeos sobre o caso, até porque a minha ideia é falar de figuras mais um pouco desconhecidas e não tão mais faladas aqui no Brasil. Enfim, já tenho a dizer também que esse vídeo vai falar de assuntos muito mórbidos, vou tentar censurar algumas coisas assim, e talvez certas figuras eu vou nem posso pronunciar o nome por questões de problemas com o YouTube, então eu vou deixar ao máximo o nome assim. Anyway, eu também não vou falar muito de todo o iceberg, até porque tem figuras que são meio repetitivas ou não são tão interessantes assim pro contexto brasileiro. Então, vamos direto ao iceberg. Jack the Stripper é o nome dado a um serial killer não identificado que atuou em Londres, na Inglaterra, em 1964 e 65. E o assassino atacava principalmente prostitutas da região de West London. Ele estrangulava as vítimas e depois descartava os corpos nus em locais como rios, terrenos baldios. Por deixar as vítimas completamente despidas, a imprensa apelidou o criminoso de Jack the Stripper. Ao todo, ele é ligado oficialmente a 6 assassinatos, mas pode ter sido responsável por até 8 mortes. A polícia fez uma das maiores investigações na história britânica, na época com milhares de interrogatórios, suspeitaram de várias pessoas, incluindo um segurança de um clube noturno chamado de Mungo, que acabou se suicidando durante as investigações. No entanto, nunca houve provas definitivas contra ele. Até hoje, a identidade de Jack the Stripper permanece um mistério. Nathan Larson, nascido em 19 de setembro de 1980, Nathan Daniel Larson cresceu nos Estados Unidos e se tornou uma das figuras extremamente controversas no cenário político e online americano, autodenominado libertário quase neo-reacionário, ou sei lá o que isso significa. Larson era um libertário com visões radicais sobre a liberdade individual. Sua história pública ganhou destaque a partir dos anos 2008. Naquele ano, enquanto vivia no Colorado, Larson escreveu um e-mail ao serviço secreto dos Estados Unidos ameaçando a matar o presidente da época. Algo muito inteligente, por sinal, né? Mas em sua defesa, ele falou que, na verdade, esse e-mail foi uma piada. Hehe, foi pra rir, galerinha. Ele foi preso e confessou o crime e cumpriu 14 meses de prisão federal. Após a saída da prisão, Larson mergulhou ainda mais no ativismo online e administrou vários fóruns de sites dedicados à comunidade libertária. Nesse espaço, ele defendia abertamente a descriminalização da do incesto, do estupro e da exploração sexual de menor. Puta merda, hein? Larson argumentava que tais práticas deveriam ser aceitas como parte da liberdade pessoal e também defendia a revogação do direito de voto das mulheres e o fim da educação pública para meninas. Por causa das suas opiniões extremistas, ele sempre foi banido de vários grupos libertários, mas em 2017 e 2018, Larson tentou entrar na política institucional, candidatando-se a uma vaga na Câmara dos Delegados da Virgínia e posteriormente ao Congresso dos Estados Unidos como independente, já que ninguém apoiaria ele. Suas plataformas incluíam ideias libertárias radicais, como privatização total de estradas e restrições severas aos direitos das mulheres. Embora tenha perdido as eleições, sua candidatura gerou grande repercussão negativa na mídia. Em dezembro de 2020, Larson foi preso em Denver, Colorado, após viajar de avião para a Califórnia. Ele havia passado meses fazendo grooming, que
Se você não conhece esse termo, é meio que conversar com menores de idade na internet, com uma menina de 12 anos. Ele convenceu a menina a fugir de casa, ele conseguiu fotos íntimas dela. Felizmente não conseguiu, as autoridades conseguiram intervir antes de conseguir realizar seu plano. E ele foi condenado, enfrentou múltiplas acusações federais graves, incluindo sequestro e solicitação de CP. Enquanto aguardava julgamento, Larson morreu em 18 de setembro de 2022. Sob custódia, ele cometeu e as acusações contra eles foram arquivadas, já que ele estava morto. Virgil Herbert Bird, nascido em 7 de agosto de 1873, em Lima, Ohio, era um encanador e eletricista que era membro da KKK. Insatisfeito com o que considerava fraqueza e corrupção da própria organização, ele assumiu o controle de um outro grupo dissidente fundado por volta de 1924 e 1925, chamado inicialmente de Guarda da Clã. Sob a liderança, o grupo evoluiu o nome para Legião Negra, uma organização secreta paramilitar que usava mantos negros com emblemas de caveiras. A Legião Negra atuava principalmente em Ohio, Michigan e os estados vizinhos. Nos anos 30, seu objetivo declarado era defender o americanismo através de métodos violentos. Eles eram fortemente racistas, anticatólicos, antissemitas, anticomunistas e antissindicalistas. Os métodos da Legião Negra eram terrorismo, incêndios, ameaças, assassinatos. E um dos casos mais notórios desse grupo foi o assassinato de Charles Pauli. Pauli era um organizador federal da Work Progress Administration, um programa de empregos do governo, e um grupo da Legião Negra invadiu a casa dele e sequestrou e alegou que ele agredia na sua esposa, que era protestante, enquanto Pauli era um católico. Naquela mesma noite, ele foi levado para um local isolado e morto a tiros por Dayton Dean, membro da Legião. Esse crime foi um dos escândalos que cresceu a fama da Legião Negra, e no fim, o policial prendeu e processou o grupo e dezenas de outros legionários. A Legião Negra entrou em colapso em uma série de investigações em 1936 e 1937. E Virgil, depois disso, sumiu do mapa e nunca mais foi visto. Robert J. Mathis nasceu em 16 de janeiro de 1953 em Marfa, no Texas. Cresceu em uma família de classe média e se mudou ainda jovem para os estados de Washington. Desde a adolescência, ele se interessou por ideias de extremismo, nacionalismo branco e teoria da conspirações sobre o governo. No final dos anos 70, Robert se juntou a um grupo nacionalista branco, se radicalizou ainda mais após ler o livro O Diário de Turner, que descreve uma revolução violenta racial branca. Em 1983, fundou a organização The Orden, um grupo terrorista neonazista inspirado no livro. O objetivo do The Orden era criar uma revolução armada contra o governo americano que o chamava de ZOG. Entre 83 e 84, o grupo cometeu uma série de crimes, roubos de banco, roubos de carros blindados e assassinatos e atentados. Entre os crimes mais famosos foi o assassinato de Alan Berg, um apresentador de rádio judeu. E em junho de 84, em Denver, Matt liderava o grupo de forma carismática e era visto como um guerreiro ariano. Ele vivia com a família em uma fazenda isolada no estado de Washington e treinava membros para ações violentas. Em dezembro de 1984, o FBI localizou Matt na ilha de Whidbey. Após um cerco de vários dias, Matt morreu queimado em 8 de dezembro de 1984. Aos 31 anos, durante o confronto, ele se recusou a se render e atirou contra os agentes. Após sua morte, vários membros do The Orden foram presos e condenados, e o grupo foi desmantelado.
Joseph Hall Kony nasceu em setembro de 1971 na aldeia de Odek, no norte de Uganda, de etnia Acholi. Foi coroinha na igreja católica na sua infância e Kony nunca terminou a escola primária, abandonando aos 15 anos e trabalhando como curandeiro tradicional. No final dos anos 80, o norte de Uganda vivia um período de grande instabilidade após o golpe... mas não sei pronunciar o nome desse filho da puta, não. Yoweri Museveni. Conseguiu tomar o poder em 1986. Muitos Acholi se sentiram marginalizados, assim surgindo vários grupos rebeldes. Entre eles, Kony, que se dizia receber mensagens espirituais em seus sonhos, criou assim o Exército de Resistência do Senhor, ou Lord's Resistance Army em inglês, ou na sua sigla LRA. Inicialmente, a LRA tinha algum apoios local, apresentando-se como defensor do povo Acholi contra o governo, mas rapidamente a ideologia de Kony se revelou uma mistura perigosa de misticismo, fanatismo religioso e violência extrema. Ele se autoproclamava um profeta e médium espiritual, afirmando que o espírito os guiavam para purificar a sociedade Acholi e estabeleceu um governo baseado nos 10 mandamentos. Início dos anos 90, a LRA perdeu o apoio popular e começou a atacar as próprias comunidades que diziam a proteger. Seus métodos se tornaram cada vez mais brutais. Ataques noturnos a vilarejos, mutilações como cortes de lábios, narizes, orelhas e mãos e saques sistemáticos. O elemento mais chocante da estratégia de Kony foi o uso massivo de crianças. Entre o final dos anos 80 e meados dos anos 2000, a LRA sequestrou entre 60 mil a 100 mil crianças. Meninos foram forçados a se tornarem soldados, obrigados a matar os membros da própria família para mostrar-se leais ao grupo, e meninas eram forçadas a se tornarem... Kony chegou a ter dezenas de esposas capturadas. Ele usava rituais, por exemplo, ele jogava água benta alegando que poderia proteger contra balas, e uma disciplina de terror para controlar o grupo e manipulações. Esse conflito causou um dos maiores desastres humanitários da África moderna. Estima-se que mais de 100 mil mortos, cerca de 2 milhões de pessoas deslocadas internamente no norte de Uganda, aldeias inteiras destruídas, colapso da agricultura da região, educação interrompida por gerações e traumas profundos na comunidade Acholi. Muitas ex-crianças soldadas enfrentaram dificuldades de reintegração até hoje. Em 2005, o Tribunal Penal Internacional expediu um mandato de prisão contra Kony por 39 crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Após a forte pressão militar ugandense, a LRA saiu de Uganda por volta de 2006 e espalhou o terror pela República Democrática do Congo, Sudão do Sul e República Centro-Africana, cometendo novas atrocidades. Também eu não posso esquecer de mencionar sobre Kony 2012, que honestamente eu não sei se isso foi um delírio coletivo. Sério, isso é um dos tipos vídeos de conscientização sobre crimes do Kony, mas de uma forma tão estranha de eles ter feito como ter um clipe musical. Mas esse é um dos vídeos que teve muitas visualizações e popularizou a história de Kony. No entanto, até hoje Kony não foi capturado e suspeita-se que ele está provavelmente escondido em uma região de fronteira entre Sudão e República Centro-Africana. Pol Pot nasceu em 19 de maio de 1925 na província de Kampong Thom, na Camboja, em uma família de agricultores relativamente prósperos, com ligações distantes à família real Khmer. Na juventude, ele estudou em uma escola budista e francesa e em 1949 viajou para Paris com uma bolsa de estudos. Lá ele entrou em contato com ideias marxistas e comunistas, juntando-se a um grupo de estudantes cambogianos que mais tarde formariam o núcleo da liderança do infame Khmer Vermelho. De volta ao Camboja nos anos 1950, trabalhou como professor e começou a sua militância política clandestina contra a monarquia e posteriormente contra o governo pró-americano de Leo Nol. Nos anos
seguintes, liderou uma guerrilha na selva do norte e leste do país, adotando o pseudônimo de Pol Pot, traduzindo ao Khmer Irmão número 1. Seu movimento ganhou grande força durante a Guerra do Vietnã, especialmente após os bombardeios americanos em território cambojano, que estabilizaram o país e ajudaram a reconstruir o Khmer Vermelho. Ironicamente, os Estados Unidos ajudou um partido comunista a crescer. Em 17 de abril de 1975, o Khmer Vermelho capturou a capital de Phnom Penh e a Camboja foi renomeada de Kampuchea Democrática. Pol Pot tornou-se o primeiro-ministro em 1986 e iniciou uma das maiores e radicais e brutais revoluções socialistas da história moderna. Sua visão era de criar uma sociedade agrária comuna, sem classes, dinheiro, sem influências estrangeiras. Em poucas semanas, ordenou a evacuação forçada de todos da cidade. Mais de 2 milhões de pessoas foram obrigadas a marchar para os campos e viverem no mato. Intelectuais, profissionais, professores, médicos, monges, franceses e qualquer um com educação ou até mesmo óculos eram vistos inimigos do regime, já que pessoas que usam óculos são sinônimos de burgueses inteligentes e inimigos da revolução. Eles foram enviados para campos de trabalho forçados, conhecidos como Campos da Morte. Durante os quase 4 anos do regime, o Khmer Vermelho aboliu escolas, hospitais, religião e famílias tradicionais. A população foi reorganizada em comunas coletivas, execuções em massas, fome, doenças e exaustões pelo trabalho forçado levaram a um dos maiores genocídios do século XX. Estima-se que mais de 1,2 milhões de mortos. Para você ter ideia, isso é cerca de 20 a 25% da população cambojana foi morta, né, nessa época. Também clássicas coisas que regimes socialistas fazem, como fome provocada por políticas agrícolas, desastres e doenças. E o regime também perseguiu minorias étnicas como chineses e Shans, uma população do Camboja que é conhecido por ser muçulmana. E outras centenas de milhares foram assassinados por razões étnicas ou religiosas. E em dezembro de 1978, o Vietnã ironicamente invadiu o Camboja e derrubou o regime em janeiro de 1979. Pol Pot e outros remanescentes do Khmer Vermelho fugiram para Tailândia, onde continuaram uma guerrilha por mais de décadas, com apoio indireto de alguns países da Guerra Fria, como a China. Pol Pot foi gradualmente perdendo poder dentro do próprio movimento. Em 1997, foi preso por seus próprios ex-companheiros. Depois do fim do regime, Pol Pot criou um canal do YouTube que fala sobre a vida de esquisos na interbrincadeira. Ele morreu em 15 de abril de 1998, aos 72 anos, em uma cabana perto de Along Vang. Oficialmente é descrito que Pol Pot morreu de ataque cardíaco, mas eu vi umas teorias que falam que ele na verdade foi suicidado ou morto por algum dos membros envenenado. Não duvido muito. Shiroishi nasceu em 25 de junho de 1892 na vila de Shibayama, no Japão. Proveniente de uma família de agricultores relativamente próspera, ele se formou em medicina pela Universidade Imperial e se especializou em microbiologia e bacteriologia. No início da carreira militar, serviu como oficial médico do Exército Imperial Japonês. Ele se destacou por defender o desenvolvimento de armas biológicas, argumentando que elas seriam essenciais para a superioridade militar do Japão. Em 1936, ele supervisionou a construção de uma das grandes instalações secretas distrito de Pinfan, nos arredores de
Harbin, na Manchúria ocupada. Essa instalação, oficialmente disfarçada como Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água, ficou conhecida como a infame Unidade 731. Durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial, a Unidade 731 realizou os experimentos mais horrendos em seres humanos. As vítimas eram principalmente prisioneiros chineses, coreanos, soviéticos. Estima-se que mais de 3.000 pessoas foram mortas diretamente nos experimentos. Os experimentos incluíam infecção deliberada com peste bubônica, cólera e outras doenças venéreas, dissecações de pessoas vivas, congelamentos extremos, exposição a armas químicas, transfusões de sangue entre outras espécies e teste de bombas contendo pulgas infectadas. Por sinal, pulgas é uma coisa interessante também se analisar, que tinha um plano que o Ishii tinha pensado de usar pulgas contra os americanos, só que essa é uma das operações que nunca foram pra frente. Ishii e sua equipe de pesquisadores também realizaram ataques biológicos em campos, soltando pulgas infectadas com pestes, contaminando poços e rios, que causou a epidemia devastadora na China. Com a rendição do Japão em agosto de 1945, Shiro ordenou a destruição imediata da Unidade 731. Seus subordinados explodiram partes do edifício e queimaram documentos e mataram os prisioneiros que restavam, eliminando evidências dos experimentos. Shiro tentou fugir da Manchúria junto com sua equipe mais próxima, carregando caixas com os documentos e amostras de bactérias. Ele inicialmente se dirigiu para a Coreia e depois para o Japão, tentando escapar, mas no entanto foi localizado e capturado pelas tropas americanas, temendo que os soviéticos julgassem por crimes de guerra, já que a União Soviética também tinha interesse nos dados da unidade. Ishii fez uma proposta estratégica, oferecendo informações sobre suas pesquisas e resultados, já que os Estados Unidos iriam mais futuramente entrar em conflito contra a União Soviética, e as pesquisas sobre a Unidade 731 seriam bem interessantes pro interesse americano. Assim, os Estados Unidos aceitaram o acordo de Shiro, que nunca foi julgado pelo Tribunal Militar Internacional do Extremo Oriente, equivalente a um tribunal de Nuremberg do Japão. Seus subordinados também foram protegidos, e os dados obtidos através de torturas e assassinatos foram enviados para laboratórios americanos considerados valiosos para o programa de armamento biológico dos Estados Unidos. Assim, Shiro viveu tranquilamente no Japão pós-guerra, trabalhando como um médico particular até sua morte em 9 de outubro de 1959. Joshua Milton Bloy, mais conhecido como General Buck-Naked, ou General Bunda Pelada, nasceu em 30 de setembro de 1961 em Libéria, na África Ocidental. Filho de uma família pobre, ele foi criado em tradições espirituais locais. Ainda adolescente, Bunda Pelada se juntou às forças rebeldes durante a Primeira Guerra Civil Liberiana. Ele se tornou líder de um grupo armado chamado Independentes e ganhou fama com coisas marcantes pelo seu nome, que ele lutava literal pelado, usando apenas um sapato, peruca e amuletos que diziam ser protegidos por balas. Antes das batalhas para obter poder espiritual, ele afirmava que realizava rituais de sacrifício humano. Durante a guerra, Buck-Naked e seus homens cometeram atrocidades graves, canibalismos ritualísticos e recrutamento de crianças para a luta. Ele mesmo admitiu por ter participado ou ordenado a morte de milhares de pessoas entre os anos 90, e seu grupo era conhecido por atacar cidades, igrejas e vilarejos. Também Buck-Naked, como Connie, Pol Pot e Zé Pequeno, recrutava crianças pra guerra. O relato mais brutal que eu ouvi foi que Buck-Naked, pra deixar as crianças mais resistentes,
dava crack pras crianças. Sério, eu não sei, isso é a coisa mais tragicômica que eu já ouvi falar. Em 96, durante a batalha, Buck Naked diz ter visto uma visão cristã que ele largou a arma em combate e se converteu ao cristianismo e fugiu para a Costa do Marfim. Anos depois, voltou para a Libéria e se tornou um pastor evangélico. Em entrevista, confessou publicamente seus crimes, dizendo que matou mais de 20 mil pessoas, algo que pode ser bem questionável, mas ele insiste que cometeu esse nível de atrocidade. E ele também ia na casa de pessoas que ele tirou a vida nas guerras, pedia desculpa às famílias das crianças que ele recrutou e os crimes. E hoje ele trabalha como reconciliação, a ajudar as crianças que ele lutou junto na guerra. E Buck Naked ainda vive na Libéria, onde continua seu trabalho religioso. Randovad Karadzic nasceu em 19 de junho de 1945 na aldeia de Penica, na atual Montenegro. De etnia sérvia, formou-se em medicina psiquiátrica na Universidade de Sarajevo e trabalhou como psiquiatra e poeta amador antes de entrar para a política. Nos anos 80, Radovan se envolveu com o nacionalismo sérvio. Em 92, quando a Bósnia declarou-se independente, ele se tornou o primeiro presidente da República de Srpska durante a Guerra da Bósnia. Radovan atuou como líder político e comandante supremo das forças sérvias bósnias. Seu nome está diretamente associado a duas das piores atrocidades da guerra na Europa: o cerco de Sarajevo, que durou mais de 3 anos, causou a morte de milhares de civis, e o massacre de Srebrenica em 1995, onde mais de 8.000 homens e meninos muçulmanos bósnios foram executados pelas forças sérvias. Após o fim do governo de Radovan, Radovan foi indicado pelo Tribunal Penal Internacional da ex-Yugoslávia por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Ele permaneceu foragido por mais de 13 anos, vivendo sob identidade falsa como médico alternativo chamado Dragan Debic em Belgrado. Radovan foi preso em julho de 2008 e transferido para Haia. Em 2016 foi condenado em primeira instância a 40 anos de prisão. Em 2019, o Tribunal de Apelações aumentou a pena para prisão perpétua. Radovan cumpre pena de prisão perpétua na Holanda. Abimael Guzman nasceu em 3 de dezembro de 1934 em Arequipa, no Peru. Filho de um comerciante, estudou filosofia e direito na Universidade Nacional de San Agustín. Nos anos 60, tornou-se professor de filosofia na Universidade Nacional San Cristóbal de Guamanda, em Ayacucho, uma região pobre dos Andes. Influenciado pelo maoísmo chinês, Guzman fundou em 1969 o Partido Comunista do Peru, ou Sendero Luminoso, um grupo guerrilheiro que defendia uma revolução violenta para derrubar o Estado peruano e criar uma sociedade comunista rural. Em 80, o Sendero Luminoso iniciou uma guerra armada contra o governo. O grupo controlava áreas rurais, atacava a polícia e autoridades e civis que consideravam-se inimigo do povo. Seus métodos eram extremamente brutais: assassinatos em massa, explosões, mutilações, execuções públicas. Eles também atacavam aldeias inteiras que se recusavam-se a apoiá-los. O conflito interno peruano, liderado por Guzman, durou mais de 2 décadas e causou a morte de cerca de 70 mil pessoas, entre guerrilheiros, militares e civis, com milhares de desaparecidos e deslocados para outros países. Guzman era chamado de Presidente Gonzalo pelos seus seguidores, que viam como um deus. Ele dirigia o grupo de forma autoritária, com ideologias rígidas e
puritanas. Em 12 de setembro de 92, a polícia peruana captura Guzman em Lima, uma operação que enfraqueceu gravemente o Sendero Luminoso, e ele foi condenado à prisão perpétua por terrorismo e crimes contra a humanidade. Abimael Guzman morreu em 11 de setembro de 2021, aos 86 anos, dentro da prisão de segurança máxima de Calão, no Peru. David Koresh nasceu em 17 de agosto de 1959 em Houston, Texas, com o nome de Vernon Wayne Howell. Filho de mãe solteira, teve uma infância marcada por dificuldades escolares, dislexia e bullying. Ainda jovem, desenvolveu um forte interesse pela Bíblia e pela religião. Em 1981, juntou-se à Igreja Adventista do Sétimo Dia, só que ele criou um rumo dissidente da própria religião, localizado em Waco, Texas. Koresh se destacou pela habilidade de interpretar as escrituras e ao longo dos anos assumiu gradualmente o controle do grupo. Nos anos 90, mudou legalmente seu nome para David Koresh, uma referência a Rei Davi, da Bíblia. Como líder religioso, Koresh se representava como Cordeiro de Deus, um profeta escolhido para abrir os 7 selos do livro do Apocalipse. Koresh mantinha um controle rígido sobre o grupo, incluindo práticas poligâmicas. Ele afirmava ter várias esposas espirituais, muitas delas menores de idade. Em fevereiro de 1993, os agentes do ATF tentaram invadir o complexo de Monte Carmel, onde os adventianos viviam. A operação resultou em um tiroteio que deixou 4 agentes e 6 adventianos mortos. Iniciou-se então um cerco de Waco que durou 51 dias, acompanhando-se ao vivo pela mídia internacional. O confronto terminou em 19 de abril de 93, quando o FBI lançou um assalto final usando veículos blindados e gás lacrimogêneo. Um incêndio devastador consumiu o complexo. Ao todo, 66 membros do grupo, incluindo 25 crianças, morreram no incêndio. David Koresh foi encontrado morto por um tiro na cabeça aos 33 anos. Pedro Alonso Lopes, conhecido como Monstro dos Andes, nasceu em 8 de outubro de 1948 em Santa Isabel, na Colômbia. Filho de uma prostituta, teve uma infância extremamente traumática. Foi expulso de casa aos 8 anos pela mãe após abusar sexualmente de sua irmã mais nova. Viveu nas ruas, dormindo em mercados e sendo vítima de abusos. Em 1969, foi preso por roubo de carros e condenado a 7 anos de prisão. Durante cumprimento de pena, foi violentado após 3 detentos. Segundo o relato, esse episódio o marcou profundamente e contribuiu para sua escalada de violência. Após libertado na prisão, ele começou sua terrível série de crimes entre os finais dos anos 70 a 80. Ele se concentrava em meninas pobres, principalmente entre 8 a 12 anos de idade. Ele levava essas vítimas isoladas e a violentavam, estrangulavam e depois a matava. E depois enterrava os corpos em covas rasas, muitas vezes em grupo de 3 ou 4 pessoas. Pedro confessou ter matado mais de 300 meninas, cerca de 100 na Colômbia, pelo menos 100 no Equador e mais no Peru. As autoridades consideram confirmadas pelo menos 110 assassinatos. Ele foi capturado nos anos 80 na cidade de Ambato, no Equador, após tentar sequestrar uma menina. Confessou os crimes e foi julgado em julho de 1980 e foi condenado a 16 anos de prisão, a pena máxima permitida pela lei equatoriana. Em 94 foi liberado por bom comportamento e deportado para a Colômbia. Lá foi internado em um hospital psiquiátrico e considerado inicialmente insano
e em 98 foi declarado são e liberado após pagar uma fiança simbólica, e visitou brevemente a mãe e desapareceu em 22 de setembro de 1999. Desde então seu paradeiro é desconhecido. Em 2002 a polícia colombiana e a Interpol emitiram um mandato de prisão contra ele por novos crimes com características semelhantes, mas o mandato da Interpol foi desativado em 2005, o que sugere que ele possa ter morrido, mas até em 2026, o ano dessa gravação, nunca foi confirmado essa hipótese. Jean de Bokassa nasceu em 22 de fevereiro de 1921 na então África Equatorial Francesa, a atual República Centro-Africana. Órfão ainda criança, foi educado por missionários católicos e ingressou no exército francês durante a Segunda Guerra Mundial, onde lutou na Indochina e na Argélia, chegando ao posto de capitão. Em 1º de janeiro de 1966, Bokassa liderou um golpe militar. O presidente David Dacko. Inicialmente, ele se apresentou como um reformador, mas logo estabeleceu um regime de terror pessoal. Bokassa governou com extrema brutalidade. Ele mandava torturar e executar opositores, dissidentes e até membros de sua família. Relatos de sobreviventes e testemunhas descrevem prisões onde pessoas eram espancadas, eletrocutadas, comidas por leões e crocodilos, onde esses leões e crocodilos eram seus bichinhos de estimação. Há relatos, embora controversos, de que próprio Bokassa praticava canibalismo, comendo parte de inimigos políticos. Em 1976, ele dissolveu a República e declarou o Império Centro-Africano e coroou-se a si mesmo Imperador Bokassa I em uma cerimônia extremamente caríssima. Ele mandou cartas para convidar várias figuras. Ele chamou o Papa, Imperador Hirohito e a Rainha Elizabeth, mas nenhum deles aceitou. E a sua coroação era bem inspirada em Napoleão, só que ele gastou quase o PIB inteiro em dólares, em joias, uniforme e carruagem dourada, enquanto a população nem tinha o que comer direito. Seu reinado, entre aspas, foi marcado por corrupção e repressão. E um dos acontecimentos mais trágicos foi um massacre de estudantes que protestavam contra o uso obrigatório de um uniforme nas escolas, só que o uniforme era mais caro que a matrícula. A França, antiga potência colonial, interviu e derrubou em uma operação militar o seu governo. Bokassa fugiu para a França, ironicamente, mas foi extraditado de volta, julgado por assassinato, tortura, canibalismo e corrupção, e foi condenado à morte. Só que depois a pena dele mudou para a prisão perpétua. Ele passou anos na prisão e foi libertado em 1993 e morreu em 3 de novembro de 1996 em Bangui, aos 65 anos. Francisco Macias Nguema nasceu em 1º de janeiro de 1924 na aldeia de Niefag, no interior da Guiné Equatorial, antes conhecida como a colônia espanhola de etnia Fang, que compõe até hoje o maior grupo étnico no país. Ele cresceu em um ambiente marcado pela dominação colonial e após as tensões profundas entre os povos locais, seu pai, Nguema Ndong, era um curandeiro e chefe local que colaborava com as autoridades espanholas e foi executado pelas próprias forças coloniais por motivos que permanecem obscuros. Francisco tentou 3 vezes o exame de admissão para se tornar funcionário colonial espanhol, só que reprovou
todas as vezes. Só foi aprovado na quarta tentativa após um oficial espanhol intervir em seu favor. Como funcionário colonial, trabalhou como intérprete auxiliar administrativo e prefeito de Mongomo. A independência de Guiné Equatorial, conquistada em 12 de outubro de 1968, após negociações com a Espanha, abriu caminhos para sua ascensão política. Nguema venceu as eleições presidenciais de 1968. Apoiado pelos espanhóis, sua vitória foi possível graças a uma aliança oportunista com um grupo minoritário chamado Budi, que logo ele abandonaria ao chegar ao poder. Os primeiros meses de governo pareciam promissores. O país tinha reservas de cacau, madeiras e recursos naturais. Havia 4 profissionais formados e uma incipiente classe média. Em março de 1969, apenas 5 meses após tomar posse, Francisco alegou que seu ministro de Relações Exteriores havia planejado um golpe de estado com apoio espanhol. O ministro foi assassinado e esse evento serviu para que Francisco pudesse eliminar outros opositores. Não sabe bem se realmente o ministro queria realmente dar um golpe sobre Francisco, mas acredita-se que não. A partir dos anos 60, Francisco desmantelou o sistema democrático, dissolveu o parlamento, suspendeu a Constituição, aboliu os partidos políticos e fundiu todos os grupos sob um único partido, o Partido Único Nacional dos Trabalhadores. Em 1962, declarou-se presidente vitalício e adotou um título grandioso de Senhor de Todos os Poderes e mudou seu próprio nome para Messias Nguema Bioyo, numa tentativa de apagar sua herança colonial. Até mesmo Francisco, Messias Nguema vai se foder, e exigiu que padres substituíssem as missas onde trechos do evangélico por se referir Jesus a ele. Numa cerimônia pública, ele declarou que não há outro Deus além de Messias Nguema, e a Igreja Católica foi banida em 1968, onde as igrejas foram convertidas em prisões ou depósitos de armas. O aparato de repressão incluía uma milícia pessoal chamada Juventude em Marcha com Macias, jovens recrutados, doutrinados por executar ordens sem questionamento. As execuções eram frequentemente realizadas em públicos, machadadas ou enforcamentos e outras formas torturantes de morrer, muitas vezes em estádios nacionais ou enquanto ele falava e tocava uma música muito divertida. Francisco realmente era uma pessoa paranoica, ao ponto que chegou a criar leis para proibir uso de barcos no país, efetivamente isolando uma nação costeira do mar. Certo momento ordenou que todos os óculos fossem confiscados. Peraí, onde a gente já viu isso? A Guiné Equatorial era na época, na independência, um dos países mais alfabetizados da África subsaariana, com escolas funcionando e uma rede de hospitais estabelecida pelos colonizadores espanhóis. Só que Francisco fechou a maioria das escolas e expulsou ou assassinou os professores e declarou que a educação era desnecessária e uma ameaça ao seu poder. Caralho, que a produção de cacau, principal exportação do país, despencou mais de 90%, o Banco Central foi esvaziado e Francisco guardava as reservas nacionais em um saco dentro de sua casa. E tudo isso ia acabar em agosto de 1969. Seu próprio sobrinho, Teodoro Obiang Nguema, na época comandante da Guarda Nacional, liderou um golpe de estado e Francisco havia ordenado recentemente a execução de vários membros da própria família, incluindo parentes próximos, o que acelerou uma conspiração contra seu próprio governo. Capturado, Francisco foi levado a julgamento perante um tribunal militar e foi condenado por genocídio, traição, desvio de recursos públicos e violações massivas de direitos humanos, e foi executado por fuzilamento em 29 de setembro de 1969.
Anders Breivik nasceu em 13 de fevereiro de 1979 em Oslo, na Noruega. Filho de um diplomata e uma enfermeira, teve uma infância com problemas familiares. Seu pai se separaram quando ele era pequeno e ele morou principalmente com a mãe. Na adolescência, Breivik se envolveu com grafite e com cenas do underground de Oslo. Com o tempo, ele começou a se interessar por políticas que via a imigração muçulmana como uma ameaça à cultura da Noruega. Em 2006, montou uma empresa de plantação de árvores e morava com a mãe. Ele viajou pela Europa e passou um tempo em Londres. Durante esse tempo, ele escreveu um manifesto longo chamado 283, uma declaração de independência europeia, onde criticava o marxismo cultural, o feminismo e a imigração. No dia 22 de junho de 2011, Breivik executou um ataque planejado em duas etapas. Primeiro, ele detonou uma bomba no centro de Oslo, perto do prédio do governo. A explosão matou 8 pessoas e feriu muitas outras. Cerca de uma hora depois, ele foi para a ilha de Utøya, onde aconteceria uma campanha de verão da juventude do PT norueguês. Vestido de policial, Breivik começou a atirar durante mais de uma hora. Ele matou 69 pessoas, maioria adolescentes e jovens. No total, o ataque deixou 67 mortos e dezenas de feridos. Breivik foi preso no mesmo dia. Na ilha, durante o julgamento em 2012, ele assumiu total responsabilidade pelos atos, dizendo que eram apenas uma resistência, e foi condenado a 21 anos de prisão preventiva, apenas o máximo da Noruega. Possibilidade de extensão indefinida, caso continue sendo considerado perigoso. Ian Braden nasceu em 2 de janeiro de 1938, Glasgow, Escócia. Filho ilegítimo, foi criado por pais adotivos. Desde cedo demonstrou inteligência acima da média, mas também um comportamento perturbador, com fascínio por nacionalsocialismo, sadismo e pornografia violenta. E trabalhou como operador de estoque em Manchester. Mary Hindler nasceu em 23 de julho de 1942, cresceu também em Manchester, cresceu em uma família operária, era considerada uma jovem comum, católica praticante e boa aluna aos 17 anos. Começou a trabalhar como ditilógrafa. Em 1961 conheceu Ian Brand na mesma empresa e iniciou um relacionamento marcado por obsessão mútua. Juntos, entre julho de 1963 e outubro de 1965, cometeram uma série de assassinatos conhecidos como os Moor Murders. As vítimas eram crianças e adolescentes entre 10 a 17 anos, atraídas e assassinadas depois. Brand e Hindler gravaram áudios e tiraram fotografias durante algum dos seus crimes. Enterraram a maioria dos corpos nas chanecas de Saddleworth, uma região isolada de pântanos perto de Manchester. 2 corpos foram encontrados na época, mas outros só foram localizados anos depois. Ian Brand foi preso em 7 de outubro de 1965, após o irmão de Mary, David Smith, presenciar um dos assassinatos e denunciou a polícia. Em 1966, ambos foram condenados à prisão perpétua. Brad foi declarado culpado de 3 assassinatos, com Brad assumindo posteriormente um 4º crime. Brad morreu em 15 de maio de 2017, aos 79 anos, em um hospital de segurança máxima, após recusar alimentação por vários anos. Mary Hindler, por vez, faleceu em 15 de novembro de 2002, aos 60 anos, de complicações cardíacas, enquanto cumpria a pena. Alfredo Stroessner nasceu em 3 de novembro de 1912, em Encarnación, no Paraguai. Filho de um imigrante alemão e uma paraguaia, ingressou na academia militar ainda jovem e subiu rapidamente na hierarquia do exército. Em 4 de maio de 1954, Stroessner liderou um golpe militar e tomou o poder. Ele se elegeu presidente e governou o Paraguai por 35 anos consecutivos. Ele construiu grandes obras como a hidrelétrica de Itaipu, uma das maiores
melhores do mundo na sua época. Abriu estradas, modernizou partes da infraestrutura e manteve alianças fortes com os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Para muitos paraguaios da época, isso trouxe ordem e um grande desenvolvimento. Porém, Stroessner criou um sistema de terror e maléfico. Se você acha o regime Pinochet e a ditadura militar do Brasil foram cruéis, meu amigo, o governo de Stroessner transforma esses regimes como fossem sociais-democracias. Como sempre, perseguição, censura, como todos os regimes que sofreram golpes na América Latina, comunistas, liberais e jornalistas, milhares de pessoas foram presas e torturadas e assassinadas. Stroessner e parte de seus ministros e generais, nas horas livres, abusarem e violentarem de meninas virgens. O próprio Stroessner exigia que seus agentes capturassem as filhas ou as esposas dos seus opositores políticos para realizar abusos sexuais. Além das perseguições políticas, era comum torturas onde o próprio Stroessner telefonava e ficava ouvindo os gritos dos seus presos políticos sendo torturados, com às vezes uma das torturas comuns que era relatado, usarem serras elétricas ou maçaricos. Em 1989, Stroessner foi derrubado por um golpe interno pelo seu genro e fugiu para o Brasil, onde viveu até morrer em 2006. Jimmy Savile nasceu em 31 de outubro de 1926 em Leeds, na Inglaterra. Filho de uma família humilde, trabalhou como mineiro de carvão durante a adolescência e sofreu grandes ferimentos em um acidente. Começou carreira como DJ em salões de dança, tornando-se uma figura pioneira das músicas pop do Reino Unido. Nos anos 60 e 70, Jimmy alcançou uma enorme fama nacional e apresentou vários programas de rádio icônicos como o programa da Tops of the Pop, além do programa infantil Jimmy Will Fix It, no qual realizava os desejos das crianças. Conhecido por seu estilo excêntrico, cabelo platinado, roupas chamativas e charuto, ele se tornou um tesouro nacional britânico e recebeu honras de cavaleiro em 1990 por seus trabalhos de caridade, especialmente hospitais e crianças. No entanto, atrás da imagem de Jamie, ele era um predador sexual. Seus crimes começaram pelo menos nos anos 55 e continuaram por mais de 50 anos, até 2009. Ele aproveitava de uma fama e acesso privilegiado a eventos beneficentes para cometer seus crimes contra crianças. As investigações posteriores revelaram que Jamie cometeu abusos contra centenas de pessoas. Estima-se que falam que é cerca de 450 vítimas confirmadas, com relatos chegando a 500 vítimas. Jimmy morreu em 29 de outubro de 2011, aos 84 anos. Ariel Castro nasceu em 7 de julho de 1960 em Yauco, Porto Rico, e mudou-se ainda jovem para Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Trabalhava como um motorista de ônibus escolar e era visto pelos vizinhos como um homem comum e discreto. Entre 2002 e 2004, Castro sequestrou 3 mulheres jovens na região de Cleveland e ele as manteve prisioneiras na casa. As mulheres ficavam acorrentadas no porão de sua casa, no segundo andar e no sótão, sofrendo anos de abusos, espancamentos, fome, isolamento. Castro controlava tudo: luz, comida, banheiro. O nascimento de uma criança que nasceu no cativeiro. Durante mais de 10 anos, as 3 mulheres viviam em condições desumanas e os vizinhos nunca desconfiaram da casa. Em 6 de maio de 2013, Amanda Berry conseguiu fugir com a sua filha que teve e pediu ajuda. A polícia invadiu a casa e libertou as 3 mulheres. Castro foi preso no mesmo dia. No julgamento, ele confessou os crimes e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mais de 1000 anos. Uma pena que é a primeira vez que eu vejo num caso assim. O que eu acho que ainda foi pouco ainda, sinceramente. Menos de meses depois, em 3 de setembro de 2013, Castro foi encontrado morto em sua cela, enforcado.
Dwight York nasceu em 26 de junho de 1945 em Boston. Criado em Nova York, ele teve uma juventude com passagens pela prisão e envolvimento com gangues. Nos anos 60 e 70, York começou a criar grupos religiosos. Primeiro fundou Ansura Allah Community, uma mistura de islamismo negro, sufismo e nacionalismo negro. Depois evoluiu para o Nuhabin Nation, um movimento sincretista que misturava egipcianismo antigo, ufologia, nacionalismo negro, cristianismo esotérico e gnose, teoria das conspirações. Nos anos 90, York mudou-se com centenas de seguidores para uma grande fazenda em Panamint County, na Geórgia, chamando tema Terra dos Moors. O local se tornou uma comunidade isolada com construções egípcias, pirâmides e simbologias esotéricas. Durante décadas, York e seus seguidores foram acusados de dentro da comunidade, relatos descrevem casamentos forçados com menores e abusos sexuais ritualísticos e controle mental. Em 2002, o FBI e a polícia invadiram a propriedade e prenderam York. Em 2004, ele foi condenado em um tribunal federal por mais de 100 acusações e foi sentenciado a 185 anos de prisão. Dwight York cumpre a pena até hoje em uma prisão federal de segurança máxima nos Estados Unidos. Seu movimento ainda tem seguidores, mas parte ainda se perdeu ou se fragmentou após a sua prisão. Oscar de Lavanger nasceu em 26 de setembro de 1895 em Würzburg, na Alemanha. Lutou na Primeira Guerra Mundial como um oficial e foi ferido várias vezes e condecorado por bravura. Após a guerra, juntou-se aos Freikorps, grupo paramilitar anticomunista. Nos anos 20, formou-se em ciência política, mas sua vida foi marcada por crimes, alcoolismo e vícios em drogas, e com extrema história de violência. Condenado por abusar uma menor de idade, ele perdeu o título de doutorado e foi preso. Mas quando o partido NS subiu, ele foi solto e se afiliou-se a uma sede do partido nazista. Em 37, de Lavanger lutou na Legião Condor na Guerra Civil Espanhola. Com o início da Segunda Guerra Mundial, ofereceu-se seus serviços à Waffen-SS. Apesar do seu passado criminoso, Himmler lhe deu uma oportunidade única: comandar uma unidade especial composta por criminosos condenados, caçadores furtivos, ladrões, assassinos e degenerados. E assim nasceu a infame Brigada de Lavanger, também conhecido como a 36ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS. Inicialmente enviadas para campos de trabalho na Polônia, a brigada logo se tornou sinônimo de terror. De Lavanger e seus homens cometiam saques e assassinatos sistemáticos. Mesmo dentro da SS, muitos consideravam a unidade excessivamente sádica. Transferidas para a Bielorrússia para combater os partisãs, a brigada de Lavanger, sob o pretexto de guerra antipartisã, massacraram dezenas de mulheres e civis. Estima-se que até 120 mil mortos e mais de 200 vilarejos foram destruídos pela Brigada de Lavanger. Seus métodos mais conhecidos eram de reunir civis em um celeiro e atear fogo juntos e depois metralhar os que tentassem fugir. Durante a supressão do levante da Varsóvia em 44, a Brigada de Lavanger cometeu um dos seus piores massacres, o massacre de Alo. Em poucos dias foram responsáveis pela morte de 30 mil civis, a grande maioria mulheres, crianças e idosos. A Brigada de Lavanger é considerada por muitos historiadores como a unidade militar mais cruel e criminosa da Segunda Guerra Mundial. De Lavanger pessoalmente participava, incentivava os piores abusos e mantendo-se com mulheres como escravos sexuais. Com a derrota da Alemanha, de Lavanger tentou se esconder
e foi preso pelos franceses em junho de 1945 na cidade de Ashausen. Poucos dias depois, em 7 de junho, morreu sob custódia, provavelmente espancado por guardas poloneses ou ex-prisioneiros que o reconheceram. John David Norman nasceu em 13 de outubro de 1927 nos Estados Unidos. Ele se tornou um dos maiores criminosos sexuais em série da história americana. A partir dos anos 60, Norman criou e administrou várias redes de tráfico sexual e pornografia infantil. Ele usava nomes diferentes como Odyssey Foundation no Texas, Delta Project em Chicago e outras organizações de diferentes estados. Essas redes funcionavam como serviços de correspondência. Norman produzia listas de milhares de nomes, enviava fotos e oferecia meninos para abusos sexuais a clientes pagantes em todo o país. Ele foi preso e condenado várias vezes entre 60 e 98. Mesmo na prisão, ele conseguia continuar operando parte do negócio. Norman mantinha listas enormes, dezenas de milhares de fichas com nomes, endereços, preferências de clientes, e muitas dessas listas desapareceram ou foram destruídas antes da polícia conseguir investigar completamente. Ele também teve ligações indiretas com outros famosos predadores e serial killers, como Philip Parker, que trabalhou com John Wayne Gacy, o palhaço assassino. Norman passou a maior parte da vida adulta entrando e saindo de prisões, mas sempre voltando com novas redes de pedofilia. Ele morreu em 22 de maio de 2011, aos 83 anos, sem nunca ter sido totalmente punido pela escala completa dos seus crimes. Peter Scully nasceu em 13 de janeiro de 1963 na Austrália. Ele se tornou um dos criminosos mais sádicos e conhecidos no mundo por causa de uma rede internacional de abuso e tortura infantil. Nos anos 2010, Scully se mudou para as Filipinas, onde montou uma das piores operações já registradas. Ele atraía crianças pobres, muitas das vezes com menos de 10 anos, prometendo dinheiro ou comida para as famílias. Depois, ele e seus cúmplices gravavam vídeos de abuso extremo contra essas crianças. Os vídeos eram vendidos pela Dark Web no antigo fórum chamado Hurt to Core e clientes pagantes ao redor do mundo. Um dos vídeos mais conhecidos era o chamado Daisy Destruction, onde mostrava uma menina muito pequena sofrendo. Eu me recuso a explicar aqui. Curly e sua namorada Liza Margarel abusaram de dezenas de crianças nas Filipinas. A polícia estima-se que mais de 100 crianças possam ter sido vítimas dessa rede. E em 2015 ele foi preso após uma investigação internacional. Durante o julgamento, as evidências foram tão graves que o caso ganhou atenção mundial. Em 2022, Peter Scully foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por múltiplos estupros, tráfico de crianças e outros crimes. Até hoje, Scully permanece preso nas Filipinas, considerando um dos piores casos de pedofilia e sádico na internet. Helmut Kentler, nascido em 2 de julho de 1928 na Alemanha, ele se tornou psicólogo, sexólogo e professor universitário, ganhando bastante influência na área de educação e sexualidade, especialmente na Berlim Ocidental. A partir do final dos anos 60, Kentler convenceu as autoridades de Berlim a realizar um projeto. Ele defendia que homens predadores poderiam ser bons pais adotivos para crianças e adolescentes abandonadas. Segundo ele, esses homens cuidariam com mais carinho e dedicação das crianças e que contatos sexuais, desde que não fossem violentos, poderiam ser positivos. Já vemos onde isso vai dar.
Com a aprovação e o dinheiro do Senado de Berlim, Kettler colocou dezenas de meninos e jovens, muitos deles de rua, nas casas de predadores conhecidos. O projeto durou mais de 30 anos até os anos 2000. Os homens receberam as crianças, também ganhavam dinheiro do governo para cuidar das crianças. Só que na prática, muito dessas crianças sofreram abusos sistemáticos e Kettler continuava defendendo o projeto. Em relatórios enviados ao governo, ele chegou a dizer que o experimento era um sucesso completo. Só anos depois da morte de Kettler, em 9 de julho de 2008, o caso veio completamente à tona. Relatórios independentes confirmam os abusos contra a jovem e as vítimas relatam traumas graves que carregam até toda a vida. As autoridades de Berlim admitiram a falha e o escândalo, mas Kettler nunca foi punido. Quando as denúncias ganharam forças,